Como eu disse, as perguntas que eu trago aqui são perguntas que eu captei das pessoas. E espero que algumas estejam aqui. Quem tiver, mantenha-se. Quem não tiver, escreva outra. Essas perguntas vão deixar muito claro o assunto de poligamia. Qual é a classificação da poligamia no Islã? Nós temos coisas, em termos de fiqh, de jurisprudência, temos o que é obrigatório. Nós falamos que a poligamia é uma permissão. Mas permissão na base de o quê? Eu me lembro muito bem de algumas palavras do Sheikh Saad Habib quando falava desse assunto. Eu só assisti um trecho. Que se nós acreditamos que Allah não falha em nada, então em tudo que Ele permitiu existe um benefício, mesmo que nós não percebamos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem falar da poligamia, mas simplesmente para esclarecer as coisas, ele disse: Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama la yuhibbu an tu'ta ma'siyatuhu. Do mesmo jeito que Allah gosta que as suas permissões sejam praticadas, é do mesmo jeito que Ele não gosta de ver as suas proibições a serem praticadas. Ou seja, quando Allah permite uma coisa, Ele quer ver as pessoas a fazerem essa coisa. Não faz sentido Allah permitir e a coisa não se praticar. É assim que a gente diz que poligamia é um assunto polêmico, porque é uma coisa que Allah permitiu e as pessoas estão simplesmente a se afastar dessa coisa. Muda de nome. Se Allah permitiu diminuir o número de rakates durante a viagem, sempre que você viaja, diminua. Quando é que vai diminuir então? Por que Allah permitiu? Se Allah permitiu quebrar o jejum durante o Ramadã por causa de viagem, quando viajar, quebre. Você vai ter recompensa. Não vou quebrar. Então, aquela permissão veio para quem? Nesse sentido, a classificação da poligamia é uma coisa que Allah gosta. Allah gosta de ver os muçulmanos a praticar a poligamia. Não obrigou, mas gosta. Daí vamos buscar aquela resposta. Qual deve ser o motivo que leva o muçulmano a ser polígamo? Não vão inventar coisas que não têm cabeça nem pé. Eu tenho que ser polígamo porque minha esposa está doente, não está bem de saúde. Significa que se você vai ter a segunda esposa porque a primeira não está bem de saúde, assim que recuperar, vai voltar. Vai abandonar a segunda. Não é isso? A poligamia veio para facilitar os homens. Assim que a mulher ficar doente, se ela é estéril, ter com outra. Tudo bem. Se ela melhorar, começar a dar filhos, a outra já não vale. Não é isso. Simplesmente a gente pratica a poligamia porque Allah permitiu. E porque Ele permitiu, o nosso esforço deve ser tentar praticar com as condições que Ele colocou na poligamia. Não faz sentido você buscar motivos. É que naquele tempo os homens morriam muito na guerra, então os sahabas tinham que ter segundo. Agora, sem guerra, estão a morrer aí, homens. Mas ninguém pratica. Outros dizem, não, aquela é uma condição para os homens com condições. Os ricos são os primeiros a afastarem da poligamia. Não. É uma permissão. E Allah gosta dessa permissão. Calcule-se, veja se você pode ou não e vá praticar. Vê que não pode, não mexa o assunto. A segunda questão, eu acho das mais complicadas. Por que a maior parte dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não tiveram mais de uma mulher e hoje os seguidores do profeta Muhammad, a maior parte deles, a tendência é de ter segunda mulher? As pessoas que perguntam isto têm um argumento. Eles dizem assim: os sahabas e nós. Quem tinha imã? São os sahabas, não é isso? Os sahabas e nós. Quem tinha conhecimento? São os sahabas. Quem seguiram? Quem seguiu, quem viu o profeta? São os sahabas. Então por que eles não tiveram 2, 3 mulheres? A maior parte dos sahabas não tinham 2, 3 mulheres.
a saber que eles liam este versículo. Essa é uma crítica e tem que ser respondida. É muito simples. Eu vou pedir ao meu chefe aqui para recitar um versículo, para explicar por que a maior parte dos sahabas não tinha duas mulheres. E que essa pergunta, essa crítica vai abaixo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Quando Allah diz, estão permitidos a ter segunda, terceira, quarta esposa, em frente ele diz, se vocês temerem, se você tiver o receio de que com duas esposas vou ser justo, acho que não, com três não. Então fique só com uma, cuide dessa uma, fique só com uma. Se quer ter mais outra esposa, então que seja sua escrava. Que seja sua escrava. Naquele tempo, o profeta Muhammad viveu num tempo de escravatura. Os sahabas, quando fossem à guerra, às vezes traziam aquilo que nós chamamos de ghanima, despojos de guerra. E dentro dos despojos haviam mulheres capturadas, homens capturados. Essas mulheres capturadas eram escravas. Aquele que capturasse uma, ou que tivesse acesso a uma, podia manter relações com ela sem casamento. A maior parte dos sahabas tinham escravas. Tendo escravas e a sua única esposa, por que arriscar em casar mais uma para dividir os direitos, sabendo que com a escrava não é obrigatório dividir direitos? Vou repetir de novo. Naquele tempo de escravatura, na guerra, captura uma mulher, ela ficava sua escrava, podia manter relações com ela. Você não tinha obrigação de tratar ela tal como você trata a sua esposa. A maior parte dos sahabas tinham escravas. Portanto, se for questão de mulher, mulher é mulher. Isso de escravatura é só nome. Mulher é mulher. Por que buscar mais uma segunda, para dar os mesmos direitos da primeira, sabendo que tem outra mulher que Allah não me obrigou a dar os seus direitos? Hoje não há escravatura. A única maneira de ter outra mulher é casando. Então os sahabas não casaram muitas mulheres porque tinham uma saída. E essa saída nós não temos hoje. Agora, com este número incontável de mulheres, vocês querem que nós transformemos outras em escravas? A escravatura agora é representada pelo zina. O que eu estou a dizer, querer tratar como uma mulher escrava, neste tempo em que a escravatura já acabou, então você só estará a fazer zina. Estará a esconder uma, outra só é conhecida. Essa que é escondida é exatamente uma escrava. E hoje a escravatura não existe. Casar uma em público, a outra na escuridão. Esta da escuridão você está a chamar por escrava e ninguém está pronto aqui para ser chamada escrava. A única via agora é casamento público, poligamia. Assim como você casou aqui, se quer casar a outra, assim como você fez aqui. Então os sahabas, na linguagem de hoje, tiveram mais de uma esposa, porque a maior parte deles tinham escravas. Essa é uma questão que você não pode fazer de argumento. Os sahabas não tinham duas mulheres, está bem, tinham escravas. A pessoa podia gostar de uma escrava, só que Allah subhanahu wa ta'ala não obrigou aos homens a darem os mesmos direitos às escravas, assim como dão às suas esposas. Então os sahabas viveram num tempo em que algum benefício existiu a favor deles. E não é o único. Você sabe muito bem que mesmo no salat, os sahabas já viveram situações que nós não vivemos e nunca havemos de viver. Existiu um tempo em que os sahabas faziam salat e falavam entre si no salat.
Nós nunca vamos passar por isso, porque a revelação era gradual. Existiu um tempo em que os muçulmanos bebiam álcool mesmo e iam fazer salat e não era pecado. Nós nunca vamos passar essa situação. Então, existem situações que você não pode comparar daquele tempo com o dia de hoje. Dizer que a poligamia não é boa coisa porque até os próprios companheiros do profeta não praticaram. Havia um motivo que lhes levou a não praticar, que era a existência de escravas. Allah sabe mais. A outra questão que se levanta sobre a poligamia, dizem, se a poligamia fosse uma coisa boa, aceitável, o profeta não ia proibir a sua própria filha de ser a segunda esposa. Nós sabemos aquela história de Ali bin Abi Talib, em que ele gostou da filha de Abu Jahl. Ali casava com Fátima. Fátima é filha do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Quando a Fátima se apercebeu, foi falar com o pai. Pai, meu marido quer ter segunda esposa. O profeta disse, a primeira pergunta foi, quem é essa esposa? Quero conhecer a pessoa. Não quer intervir sobre poligamia. Quem é a pessoa? A Fátima disse que é a irmã de Ikrima, é a filha de Abu Jahl. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, inni la uhillu haraman wa la uharrimu halalan. Eu não fui enviado para proibir o que é lícito, nem fui enviado para proibir, digamos o contrário, para permitir o que é ilícito. Mas eu não aceito que a minha filha e a filha do meu inimigo sejam rivais, ou seja, tenham o mesmo marido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu Ali de ter a segunda esposa por causa da proveniência daquela senhora. Era filha de Abu Jahl e o profeta não queria. Disse, não pode se juntar o meu sangue com o sangue de Abu Jahl. Ele não proibiu a poligamia. Está claro? Vocês dizem assim, o profeta proibiu. Ele tinha muita... Até porque isso pode ser ofensa. No fundo é uma ofensa ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Do tipo, ele é injusto. Ele tem 9 esposas, está a proibir o genro de ter a segunda. Mas o motivo foi esse. Allah, a coisa vem de Allah. A filha do profeta não pode ter o mesmo marido que seja o marido da filha de Abu Jahl. Allah decidiu assim. E o profeta implementou. Em nenhum momento ele proibiu. A prova que nos mostra que ele nunca proibiu a poligamia é o que aconteceu quando ele chegou em Medina. Encontrou aquele homem que tinha 10 mulheres. O que ele fez? Esse é o papel do Islã na poligamia. Quando o Sheikh Said Habib lançou aquela pergunta, o que o Islã veio fazer com a poligamia? Apenas veio regular. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse, deixe 6, fique com 4. O Islã só permite 4. E tem mais outras provas. Chegou um momento em que Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu queria casar com a filha de Ali bin Abi Talib. E Ali disse, não, você não casa com minha filha, é muito pequena. É muito pequena. Umar disse, não, o meu casamento tem um objetivo, eu só quero juntar o meu sangue com o sangue do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. São essas coisas que nós devemos perceber. Quando eu falo que essa coisa de casar crianças não é boa, não, o profeta Muhammad, a Aisha era pequena. Muita atenção, cuidado. Sabe, quando se fala de sunna, há sunnas que nós não devemos imitar, há sunnas limitadas, há coisas que só o profeta fazia, você não pode. Eu não estou a dizer que é haram, mas casar com uma menina, uma miúda, é muito arriscado. Você sabe como é que a Aisha casou com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam? Conhece os motivos? O profeta nenhum dia foi na casa de Abu Bakr para dizer que quer casar com sua filha. Foi uma ordem de Allah, no sonho. E nós sabemos que o sonho de um profeta é real. Ele viu a Aisha no prato, um prato de prata, a cara dela. E Allah disse, Hadihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Essa é tua mulher no dunya e no akhirah. Ele diz, se isso é uma coisa que vai acontecer, Allah fará acontecer. Outro dia sonhou e viu a cara da Aisha na mão dele.
As palavras foram as mesmas. هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. Era uma ordem de Allah para casar com Aisha. Por quê e para quê? Allah sabe mais, mas nós podemos fazer uma pequena exploração. Allah sabia que mente colocou na cabeça de Aisha. Para decorar aqueles hadiths todos, viveram muito tempo a transmitir a mensagem do profeta Muhammad (s.a.w). Então não é argumento hoje para casar com menininhas pequeninas. O profeta Muhammad casou com Aisha quando tinha 9 anos. Desculpa lá, é preciso compreender bem as coisas, a essência das coisas. Está cheio de pessoas da sua idade, vai casar. Deixa essas meninas estudarem e vão casar com outras pessoas com idades próximas. Eu não estou a condenar a questão de diferença de anos, mas eu estou a mexer esse assunto só para compreender os motivos de certas coisas que hoje se transformam em polêmicas. Tudo bem. A outra questão, o que é que a mulher muçulmana deve fazer para superar essa dor do ciúme que aparece por causa da poligamia? Agora vou virar para as minhas irmãs. O que é que você deve fazer? Já que Allah permitiu, e se Allah permitiu, sabe por que permitiu. Você não pode ir contra aquilo que Allah permitiu. Qual é a saída então? Ya Rabbi, isto dói, e Allah sabe que dói, mesmo assim permitiu. Como é que eu vou superar esta dor? Podem existir muitas formas, mas eu vou vos dar aqui um remédio que se você aceitar com toda a sinceridade, você há de viver como segunda ou terceira, mas não vai lhe afetar isso. Falamos que a classificação da poligamia é simplesmente uma permissão. Se você aceitar a poligamia por Allah, e crer de que se Allah permitiu a poligamia, tem alguma coisa boa que nós não percebemos, por Allah. Eu te garanto, minha irmã, você não vai ser vítima dessa poligamia. Aceitar por Allah. Allah permitiu? E nós não sabemos nada. Quem sabe mais é Allah. Você não vai sofrer. Todas que sofrem na poligamia, claro, com um homem que faz esforços para manter, são pessoas que tiraram do coração essa coisa de que Allah permitiu. Vamos lá conversar um pouco, minhas irmãs. Vocês nunca se perguntaram por que Allah colocou essa propriedade no corpo da mulher, no organismo da mulher, de ser ela que engravida, ela que amamenta, ela, sabendo que a coisa vem dos dois. Por que Allah não deu essa coisa de engravidar os homens, do tipo, este ano ele fica grávido, né? Grávido, este ano sou eu. Por que Allah colocou essas coisas todas na mulher? Tem resposta para isso? A única resposta, Allah sabe por quê que fez. Mas vão me dizer, vocês gostam de ficar grávidas? Sinceramente falando, gostam? Eu não sei, né? Mas eu imagino, sabe? Eu estou a pensar, alguém me dar esta água, andar com ela 9 meses, eu vou deixar isto cair. Sinceramente, vou deixar cair. Não é pesado, mas 9 meses não vou andar com isto. Vocês andam com uma coisa bem grande 9 meses. Gostam daquilo? E lá na Casa Branca o que acontece? Vocês gostam? O que é que vocês fizeram? Façam o mesmo com a poligamia. Conformaram-se. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah decidiu assim. Ele sabe por que decidiu. Porque não tem como apagar este versículo do Alcorão. Ele já memorizou também. Aí você será obrigado a fazer o que muitos fazem quando leem o Alcorão. Toda sura que fala do pecado que ele mais faz, ele evita recitar aquela sura, porque estará a se condenar. Suratul Isra é inimiga dos zinadores, porque você vai lendo depois wala taqrabu zina, aí quando você zina, o som é outro. Então tem que evitar Surat Al-Isra, tem que ver Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, Suratul Kahf. Nas sextas-feiras, todos os dias, porque ali não se fala de zina. E qual é o defeito que você vai ganhar? Mesmo que você fosse Hafid, acaba esquecendo de uma certa sura.
Agora, o mais engraçado é que essa coisa de poligamia fala-se na sura que leva o vosso nome, Sura Nisa, a sura das mulheres. Então, que tal fazermos assim? Esta sura é nossa inimiga. Automaticamente você é inimiga de você mesma, porque a mulher é você. Hã? Então, minhas irmãs, identifiquem qual é o problema. O problema não é da poligamia ou do homem. O problema é tanto que você não tem problema com seu marido. O problema aqui, sinceramente falando, prestem atenção, eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém. Wallahi, o problema é de iman. O problema é de iman. Você não deseja para outra o que você deseja para si, ainda sabendo que Allah permitiu. Esse é o problema de iman. Por isso, naquele primeiro encontro, eu disse, a vantagem da mulher que permite o marido, permitir não é que você vai ser a primeira a dizer, vai lá casar, não. Se ele diz que eu quero casar, você diz, tudo bem. A vantagem que você vai ter, aqui no dunya, antes do akhira, é que Allah vai aumentar o seu imã. Allah vai aumentar o seu imã, porque você já desejou para outra o que deseja para si. E o Allah, isso é complicado mesmo, os homens não conseguem. Não todos. São poucos que conseguem. Desejar para o outro o que você deseja para si é um desafio muito grande. Uma pedra no sapato. Eu vou dar exemplo. Se existir alguém que negue, pode negar. Temos divórcio, né? No Islã. Estamos permitidos a divorciar. Quando necessário. A pergunta que eu lanço é a seguinte. Quem é que quando se divorcia da sua esposa diz, oh Allah, facilite para ela um novo casamento com outro homem e facilite para mim também? Quem é que já disse isso? Quem? Já disse, mashallah, Allah lhe abençoe, facilite para ele um bom casamento e deixe. Este ponto aqui é onde o imã funciona, porque você deseja para o seu irmão muçulmano que você deseja para si. O normal é que as pessoas dizem o quê? No fundo do seu coração, aquela não vai casar, não vai casar, não vai casar. E depois quando aparece a informação de que está há 4 meses aí a andar, ninguém... Eu já disse, quem aguentava com aquela sou eu. Quer dizer, orgulhar-se em nome de falta de imã. Não é fácil desejar para o outro o que você deseja para si. Não é fácil. É esse o problema. E depois, a segunda dica que vocês devem ter em conta é poligamia. Dói muito. Meu marido vai ter a segunda esposa. Mas estamos aonde? Faça-lhe essa pergunta. Estamos aonde? Estamos no dunya. Até quando? Daqui a pouco a gente sai. Isto é provisório. Este ciúme é uma coisa provisória. No Jannah você não vai chorar nem vai se preocupar. O terceiro motivo, queiram acreditar, é problema de bens materiais. Você sabe que se ele casou comigo, comprou aquela casa, aquele carro, dentro temos isto, terá que fazer para aquela também. Não. É bom. Não é? A prova disso, inshallah, vamos ver no Jannah, que Allah nos introduza no Jannah. Vamos ver no Jannah, porque no Jannah ninguém vai viver com sua esposa. Você fez salat, Allah vai lhe pagar o seu salat, sua casa. Você quer seu marido, combine, é na casa dele, é na sua casa, é no jardim. Ninguém vai depender da coisa do marido. E lá, nenhum homem vai ter uma esposa e não haverá luta. Sabe por quê? Porque cada um tem o que chega. Acabou. Aqui o problema é que construiu casa para ela, aquela mobília é para ela. Aí você começa a procurar problemas de AVC e outras coisas, por causa de bens materiais. Se vocês não colocarem bens materiais aqui no coração e tiverem essas 2 dicas, a poligamia não vai estragar nada na sua vida. Apesar de tudo isso, eu quero concordar que o melhor homem no casamento é aquele que tem uma única esposa e não anda fora. Esse homem, para mim, é 10 by 10, em vez de 4 by 4.
Isso eu quero admitir. Então, primeiro, aceitar a poligamia por Allah. Allah permitiu. Tudo bem. Depois, desejar para outra o que você deseja para si. Tem um hadith aqui onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de mulheres poligamiadas. Eu não sei se essa linguagem é certa. Mulheres com o mesmo marido. O profeta disse que nenhuma mulher procure ver a sua rival a sair do casamento, porque laha ma quddira laha. Ela terá o que foi predestinado para ela. Não é a sua rival que vai tirar a sua parte. Não. Isso que você tiver com seu marido e aparece uma outra esposa na lista, mesmo que ela saia, você terá só isso. Ninguém tem a capacidade de tirar o sustento do outro para o seu bolso. Ninguém. Então, o que nós precisamos para superar a dor provocada pela poligamia? É simplesmente fortificarmos a nossa aqida, a nossa crença. Allah permitiu, sabe por que permitiu? Estamos aonde? No dunya. No dunya não há nada que dura, isto vai acabar. 3, o que eu ganho se aceito para outra, o que aceito para mim. Aí entra o assunto que o Sheikh mencionou. Nós falamos de poligamia emocionalmente. Existem algumas coisas que... Não, aquele é mais bonito que eu, então não serei mais nada. Minha irmã, eu vou lhe dizer um segredo que às vezes os homens não dizem. É pena que eles estão aqui, mas eu vou falar um segredo. Querem ouvir? Posso falar? Vou falar com voz baixa para eles não ouvirem. Não se deixe levar com essa coisa. Ela é mais bonita, é mais chique. Wallahi, não existe mulher bonita que não tem defeito. E não há nenhuma mulher que se acha não bonita que não tem beleza. Só que você ainda não descobriu a sua beleza. Vai se descobrir. A beleza não é simplesmente a cara. Existem muitas belezas no corpo da mulher. Existem belezas aqui. Inteligência. Não adianta nada ter uma mulher bonita, vamos desculpar pela expressão, mas uma burra, desculpa lá. Não ajuda. Ajuda isso. Aisha era bela e era inteligente. Não se deixa levar. Este é um segredo que eu estou a falar para vocês. Não, ela é mais bonita. Não, ela tem um defeito que o marido sabe. Só que não vai te falar. Então, se você abandona o campo, ela fica a jogar sozinha. Continua aí. Continua aí. E para os homens, vou dizer uma coisa, também é segredo. Toda mulher que sair da sua casa porque você foi buscar outra mulher, wallahi não gostava de você. É, não é? Toda mulher. Mas vocês sabem o que é gostar de alguém? Não é aquele gostar aparente, aquele gostar que entra até aqui, chega aqui. Você não vai deixar seu marido porque ele tem uma segunda esposa, ainda saber que Allah permitiu. Ou nesse instante você já não gosta dele, ou antes você não gostava. Não existe essa mulher que vai abandonar o marido porque teve a segunda esposa. Se abandona, o gosto não é real. É quando a família entra aí. Você está fazendo o que aqui? Ele já tem outra esposa. Mamãe, deixa-me lá. Vais morrer, mamãe, deixa-me lá. Eu é que sei porque é que quero continuar aqui. Mamãe, você não sabe. Então vocês não vão deixar alguém de quem vocês gostam porque ele teve uma segunda esposa. Sabe por quê? Tem mais outro segredo. Eu estava a me esquecer. Há vezes que o homem sai de casa e procura a segunda esposa e descobre, através daquela segunda esposa, escutem lá, através daquela segunda esposa, descobre que a mulher dele, a primeira, é melhor. Porque não tem como comparar uma coisa sem outra. Aí, quando ele é responsável, ele para primeiro. Ei, pisei na bola. Agora, como não fazer entender que eu pisei na bola?
É quando ele vai suportando você. Você já tem sua esposa. Ué, camala. Desculpa. Acho que vocês percebem uma coisa, né? Camala significa fica lá calada. Ele não pode falar daquele defeito lá porque é proibido no Islã. Já falei de privacidade. Não pode pegar segredos de lá e transportar para aqui. É a única coisa que fica lá calada. Não, se você fica lá. Com ela descobriu que a primeira era melhor. E você quer abandonar depois de chegar no topo, depois de ser classificada. Tenha paciência primeiro. É possível que ele volte. Não sejam precipitadas. Estou a falar mal da segunda, né? Não. Coloquem lá essas 3 dicas, são muito importantes para você suportar a dor do ciúme provocada pela poligamia. Outra pergunta diz: será que os ricos são as únicas pessoas permitidas a praticar a poligamia? Esse pensamento sempre andou conosco, que poligamia é para pessoas que têm possibilidades. Eu não encontro onde é que se falou isso, porque onde se falou isso, fala-se de um casamento normal. Todo que vai casar tem que ter alguma coisa, pelo menos o dote, as condições, casa, sei lá o quê, se vai alugar, vai emprestar, mas tem que ter algumas condições. Isso não tem nada a ver com poligamia, essa é a regra, são os princípios do casamento. Tem que ter alguma coisa. Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Não tem nada a ver com poligamia. A poligamia, sim, a obrigação do homem é avaliar o seu nível, o seu padrão de vida. Eu posso ter 3 esposas com minha pobreza, mas esposas do meu nível, que não vão reclamar com aquela pobreza. O problema dos homens é que às vezes não olham para a compatibilidade. Vai casar só porque gostou da pessoa. Por isso muitos sofrem. Começam a reclamar de muita coisa. Vai casar com uma doutora e ele, coitadinho, nem ensino básico fez. Esse desfalque você consegue ver no que vai dar. Quando a doutora começa a falar aquele português de doutoramento e você pensa que ela está a falar em código com o namorado. Tem que olhar para a compatibilidade. Com quem vou casar? Então, se a mulher gosta de você, a segunda gosta de você, a terceira gosta de você, a quarta gosta de você, não se preocupam com o seu nível econômico, nós não vamos proibir esta pessoa de ser polígamo. Não vamos. Acho que até o profeta Muhammad estava nessa situação. Alayhi salatu wassalam. Agora, se nós transportarmos conosco esse pensamento que poligamia é para ricos, vejam agora os ricos o que é que fazem. Quantos ricos têm mais de uma mulher? Sabe qual é o medo do rico? Ele avalia o dinheiro que gastou numa só mulher e começa a pensar na segunda. Não. Enquanto o rico tem medo de gastar, o pobre tem medo de avançar. E a poligamia continua um assunto polêmico. É complicado quando somos nós a complicar. Tudo bem. A outra questão. Vem aí uma pergunta. Como é que se explica o fato de o polígamo não ser justo para com as suas esposas no que toca ao amor? Esta questão, me lembro, quem levantou foi uma senhora e no encontro passado também alguém tornou a levantar este assunto. Está claro que o Alcorão diz: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Vocês podem fazer todo o esforço possível. Nenhum homem será justo para com 2 esposas. Os álamos já explicaram que a justiça que se fala aqui é o gosto. Não é a divisão dos bens, das noites de dormida, não. Não tem como, essa é uma verdade. Não tem como você gostar desta do mesmo jeito que você gosta desta. Não há. Tenha certeza, minha irmã, se você é a segunda esposa, ou você ou ela. No coração dele é a primeira.
Não tem como dizer que eu gosto delas do mesmo jeito. Agora, qual é a explicação aqui? O que é que acontece para o homem não gostar das 2 ou 3 mulheres ao mesmo nível? O problema não está com o homem, percebam, irmãos. O homem faz esforço. Até Allah disse, "Walau harastum", vocês podem fazer um esforço, não vão conseguir. Como é que o homem não consegue? Simplesmente por causa da natureza das mulheres. É a diferença da natureza das mulheres que faz com que o homem não seja capaz de ser justo. Vamos começar agora. Esta minha irmã é boa em assuntos íntimos, dos abraços ao fundo. Esta aqui é boa na cozinha e outras coisas. E o homem gosta das 2 coisas. Só que no meio de 2 coisas, uma tem que ficar à frente. É natural. Allah disse, "Wabilwalidaini ihsana", tratem bem aos vossos pais. Mas o profeta deixou claro que dentre os pais, quem tem mais direitos é a mãe. É natural. É natural ter 2 irmãos, gostar mais de um em vez do outro. Então o assunto não tem a ver com poligamia. Isso de o homem não conseguir amar as 2 do mesmo nível é uma coisa natural que se espalha em todos os aspectos da vida. Então não é motivo para nós abolirmos, não temos essa autoridade, de abolirmos a poligamia, porque não pode ser polígamo porque ninguém ama as 2 do mesmo jeito. Essa é uma coisa natural. Mesmo você, que é mulher, se casou, o primeiro homem morreu ou divorciou-se dele e casa com o segundo, você mesma sabe de quem mais gosta entre o ex e o, como é que se chama, o atual. Não sabe? Você sabe que, apesar de tudo, eu gosto do meu ex. É natural que no meio de 2 coisas você goste mais de uma. Só que o problema é que você não pode mostrar isso. Quando você mostra, já cai na injustiça. É quando Allah diz, "Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa". Onde você tem 2 mulheres ou 3, não se incline para uma de maneira notável ao ponto de a outra parecer uma pendurada. Essa é uma coisa que você deve guardar consigo. E não se explica isso, que eu gosto dela por causa disto. Não se fala. Esse é o segredo do homem, morre com ele. Eu experimentei perguntar a um velho, um adulto, que tinha 2 esposas na altura. Era meu amigo. Você gosta desta por quê? Gosta desta? Eu disse, com essa pergunta você está a acabar com nossa amizade. E eu parei por ali. Se quer saber disso, a nossa amizade está a ir no fim. O homem sabe o que é que gosta aqui e ali. Está? Então não pode ser um motivo de crítica. Tipo, não podiam permitir a poligamia porque não há nenhum homem que será justo entre 2. A justiça aqui é questão de amor. E amor é uma coisa que já vem acontecendo mesmo antes do casamento. A outra questão foi... Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou a poligamia na segunda e última fase da sua pregação? Ou seja, esta pessoa que lançou esta pergunta, ele diz, se fosse que a poligamia é uma coisa boa, o profeta já viria fazendo, praticando desde o início do seu casamento. O que quer dizer esta pessoa? Quer dizer que no tempo em que ele viveu com Khadija, nunca pensou numa outra mulher. Agora, a outra pergunta que surge, o que é que lhe fez pensar, percebam bem, a pergunta é muito fechada, o que é que lhe fez pensar em casar 2, 3 depois de Khadija? Significa que ele amava muito a Khadija e que todo polígamo é uma pessoa que não ama a nenhuma das suas mulheres. Quem ama a esposa não pensa na segunda. Perceberam? Do jeito que a pergunta veio. Quando o profeta amava mais a Khadija, não pensou em outra mulher. Só foi pensar em outras quando casou com aquelas de quem não gosta mais. E isto aqui, primeiro, é mentira. Segundo, é um atentado contra a honra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Vamos lá ver. Em que circunstâncias o profeta Muhammad casou com Khadija?
profeta Muhammad casou com Khadija quando ainda não era profeta. Então não havia nada de Islã, está claro? Em que situações foi a Khadija que foi atrás do profeta Muhammad? E todo homem, quando a mulher vem atrás dele, ele tem receio em pensar numa outra mulher. A Khadija era rica. Criou todas as condições possíveis para o profeta Muhammad. Não é assim que um homem vai atrás de outra mulher, senão lhe mandam embora aqui. Esse é um aspecto fora do Islã. Depois, quando ele recebe a profecia, a Khadija era a primeira ajudante dele a saber que foi um momento de perseguição. No momento de perseguição não é fácil ser polígamo. Ter uma mulher aqui, outra aqui, os quraishitas estão aí atrás com pedras, ele vai dar uma volta com feridas. Tinha que ter só uma esposa. Este é o segundo motivo. O terceiro motivo, e que é o principal, por que o profeta Muhammad teve mais esposas na segunda fase, ou seja, em Medina? Porque se Allah permitiu a poligamia, e nós temos o versículo que diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. A melhor cópia para os muçulmanos é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o profeta não praticasse a poligamia, nós que fomos permitidos aí no Surat An-Nisa, íamos imitar a quem? Íamos imitar a quem? O resultado é isto: praticamos mal a poligamia porque não seguimos como o profeta fez. O profeta praticou a poligamia para ser exemplo dos que pensarem em ser polígamos, não como sua atitude, mas como cópia. É claro que ele gostava das mulheres dele. Ele mesmo disse: "Hubbiba ila sahikum an-nisa". Allah colocou um gosto no meu coração pelas mulheres. Estava a falar das suas esposas. Mas se nós temos ele como cópia, então temos que ver onde ele passou em todos os aspectos. Um dos aspectos é a poligamia. Outra pergunta eu é que faço para certas pessoas que têm afirmado que poligamia não é sunnah. Poligamia não é obrigação, nem é sunnah. O ilmo é vasto e cada um tem sua maneira de entender. Mas quando uma coisa não é obrigatória e é permissível e o profeta pratica, passa a se chamar o quê? O que o profeta fez, chama-se o quê? Aparecem pessoas a falar, às vezes são sheikhs. Isso não é obrigação, nem é sunnah. É o quê? É mubah. O mubah, quando se pratica pelo profeta, chama-se o quê? Sabe, eu acho que a nossa preocupação como muçulmanos devia ser os álamos fazerem muito esforço simplesmente para esclarecer como é que a poligamia se pratica e não criar condições para as pessoas pensarem que a poligamia é um bicho de 7 cabeças. Porque assim nós estaremos a travar uma guerra contra Allah. Porque às vezes você fala mal da poligamia porque tem uma filha e você tem medo que ela seja a segunda. Mas pela tradição, pela sunnah, todo aquele que contradiz, seja a ordem de Allah, seja a sua permissão, a consequência acontece em sua casa. Vamos gastar o tempo a explicar às pessoas para perceberem melhor, conforme a sunnah, o que é poligamia. E não gastar o tempo a falar mal da poligamia porque isto vai chegar lá em casa. A sua filha vai gostar de um homem casado de uma maneira que o solteiro para ela não vale nada. E vamos ver como é que você vai combater sua filha. Combateu Allah, Allah virou, agora combate com sua filha. Allah faz isso. Sua filha gostar de um homem casado. Que ele é casado, não, eu gosto dele. Eu gosto dele. Agora a luta é você e sua filha. Isso acontece quando você trava guerra contra Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos lá deixar claro, assim como praticamos outras coisas que Allah permitiu, e
expliquemos. Aquele que é capaz que vá, o que tem medo volte. Mas não vamos gastar o tempo a falar mal contra uma coisa que Allah permitiu. É um grande atentado. Além de que, no Aqida, isso pode transformar você em um... Como é que chama murtad em português? Um apóstata. Porque uma das condições que tira a pessoa do Islã é detestar o que o profeta praticou. Detestar só. Eu não gosto disso. Ao ponto, eu já ouvi alguém a dizer, sabe, se aparecesse um governo para lutar contra a poligamia, eu não sei o que faria. Até esse ponto, isso é kufru. Como é que Allah permite uma coisa e você vê como shaitan nessa coisa? Então, esse tipo de perguntas surge de pessoas mais ou menos com esse tipo de pensamento. Outra coisa é que costumam dizer que poligamia é coisa de adultos, velhos, não é para jovens. Eu vou dizer o contrário, é para jovens, não é para velhos. É mais para jovens do que velhos. Eu falei aqui de bola com ar, né? Futebol, jogo, né? Qual é a equipe que tem velhos? Poligamia exige uma certa força. O profeta praticou na velhice, porque foi naquele momento em que ele devia ser exemplo. É tanto que também não podemos comparar com o profeta, que o profeta tinha uma força de 30 homens, sabiam disso? Naquele assunto ali, o profeta tinha, os sahabas diziam assim, que o profeta Muhammad a.s. tinha força de 30 homens, naquele assunto ali. Agora não é esperar fazer 55, vou ter a segunda, fica com essa uma aí, só para dar trabalho pessoas só. Como percebem rápido quando é esse trabalho, você não é fácil. Tudo bem. É coisa de jovens. Sejam jovens, homens. Tudo bem, nós vamos dar continuidade.